O título dessa série, desse tema é Como Seria Se? Como seria se? E a gente quer trabalhar alguns elementos que podem completar essa frase aí, a partir da perspectiva dos nossos relacionamentos. Eu quero que você pense a respeito de relacionamentos na sua vida, relacionamento com Deus, relacionamento com a sua família, relacionamento com outras pessoas e até mesmo a maneira como você se relaciona com você mesmo, consigo mesmo. Porque esse talvez seja o relacionamento mais difícil, ou um dos mais difíceis da gente manter equilibrado e saudável, é a maneira como a gente se relaciona com as nossas próprias emoções, nossos próprios conflitos. E durante esse mês a gente vai pensar a respeito de como seria se nós tomássemos algumas decisões na nossa vida a respeito de relacionamentos que ou foram interrompidos, foram terminados, ou então que se encontram numa posição delicada por conta de decisões que nós tomamos. Como seria se nós dessemos uma segunda chance para esses relacionamentos? E hoje eu quero começar falando a respeito daquele relacionamento que é a base para todos os outros, que é o nosso relacionamento com Deus. Interessante porque quando se trata de relacionamento, especialmente um relacionamento de namoro, por exemplo, mas também uma amizade, a gente tem um padrão. A gente tem um padrão, ok? Esse aqui é o padrão, vou mostrar para você. Quando a gente está se relacionando com uma outra pessoa, e você decide terminar esse relacionamento, encerrar esse relacionamento, geralmente é porque você termina com ele ou com ela, quando ele ou ela vacila com você, não é verdade? A outra pessoa fez alguma coisa e você não gostou daquilo, ou fez você perceber algum jeito ou característica, traço de personalidade daquela pessoa, que fez você recuar um pouquinho e falar, não sei se eu quero ser amigo dessa pessoa, não sei se eu quero ser namorado daquela pessoa, não sei se eu quero me casar com aquela pessoa, e então você dá um passo atrás, você recua, você reavalia aquele relacionamento, e eventualmente, se você percebe que aquilo é realmente sério, você decide então terminar. Não é assim que geralmente acontece? A pessoa fez algo com você, ou fez algo contra você, ou deixou de fazer uma coisa que você acha que seria importante ela fazer, e então você decide terminar. O contrário também acontece. Ele ou ela pode acabar terminando com você o relacionamento, quando você é quem vacila. Quando ela percebe isso a seu respeito. E dificilmente a gente fala para outra pessoa o problema real dela, e ela fala para a gente o problema real nosso. Geralmente a gente usa aquela velha desculpinha que nunca é verdade, não é você, sou eu, né? Nunca é verdade, mas a gente sempre usa essa. Mas geralmente não é você, é ela, né? Geralmente quando você decide terminar, não é realmente porque você está com um problema, é porque ela tem umas questões ali complicadas, então você decide encerrar por ali o relacionamento. Esse é o padrão normal, quando nós estamos nos relacionando com uma outra pessoa. Agora, veja só que curioso, quando se trata do nosso relacionamento com Deus, como uma coisa muda. Você termina com Ele, você encerra o seu relacionamento com Ele, ou dá um tempo, pelo menos, com Deus, tira uma folga, cria uma distância, para de se relacionar com Ele, para de orar, para de ler a Bíblia, para de ir à igreja, quando você acha que Ele vacila com você. Não é assim que a gente faz? Quando Deus parece que não está respondendo a nossa oração, quando Ele parece que não se importa com a gente, ou então quando você está orando por algum assunto há muito tempo e você vê as coisas acontecendo para todo mundo, menos para você, você começa a ficar irritado com isso, você já não sente a presença dEle mais como você sentia antes, então você dá um tempo. Esse negócio de Deus eu não sei. E algumas pessoas de fato se afastam dEle, alguns rompem com Ele, alguns abandonam Ele, abandonam a igreja, abandonam qualquer coisa que remeta à ideia de um Deus e encerram por ali o relacionamento. Até aí o padrão é o mesmo de um relacionamento com uma outra pessoa, certo? O outro vacilou com você, você foi lá e terminou com ele. Mas veja só que interessante. Você termina com ele quando você vacila com ele também. Interessante, quando sou eu que vacilo, eu não acho que Deus vacilou comigo, mas eu acho que eu vacilei com Ele. Eu pequei demais, eu fiz alguma coisa muito errada, minha vida está meio zoada, eu não estou buscando a Ele como eu deveria, eu sei disso, e isso talvez me acuse na minha consciência, me constranja, me incomode. Eu decido terminar com Ele também.
Não é ele que decide terminar comigo, não é ele que decide, não, você não serve para mim, eu sou muito santo, você é muito pecador, eu não quero você mais perto de mim. Não é ele que te rejeita, que te exclui, que te afasta. Na verdade, somos nós mesmos que entendemos que, por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, dos nossos defeitos, nós não podemos mais nos relacionar com Deus. E então a gente termina o relacionamento com Ele. E algumas vezes a gente joga a culpa nele, mas no fundo a gente sabe que Ele continua ali disponível. Que Ele nunca foi para lugar nenhum. Ele sempre esteve ali, não foi dele a decisão e a iniciativa de terminar com a gente. Na verdade, a iniciativa dele é sempre de se aproximar, de nos resgatar, de nos trazer de volta. E a gente sabe disso. Mas a gente cria argumentos como se os nossos pecados, os nossos erros, os nossos defeitos pudessem, de alguma maneira, afetar o que Deus sente por nós. Mas, de fato, a gente sabe que só afeta o que nós sentimos por Ele. Porque o que Ele sente por nós não muda nunca. Eu quero olhar para uma história no ministério de Jesus, um momento dos mais significativos vividos por Jesus durante o tempo que Ele esteve aqui na terra, junto com seus discípulos. E nesse caso, não apenas com os seus discípulos, mas com os seus amigos mais próximos. Uma experiência que Ele viveu com a família, que provavelmente, quase com certeza, foi a família mais próxima de Jesus. Foram as pessoas mais perto do que nós podemos chamar de família que Jesus teve, além da sua própria família terrena, seus irmãos, da sua mãe, do seu pai. E a família de 2 irmãs e um irmão, a família de Marta, Maria e Lázaro. 3 irmãos que viviam num vilarejo pertinho de Jerusalém, chamado Betânia. E Jesus, em muitos momentos, escolheu passar tempo na casa desses 3 irmãos. Ele ia para lá, ele tinha refeições com ele se hospedava junto com eles, entre as suas viagens de um lugar para o outro. Ele sempre tirava um tempo para visitar essa família. Agora acontece um fato muito interessante, a gente entra na história, você pode ler aqui comigo, capítulo 11 do Evangelho de João, o 4º Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, 4º livro do Novo Testamento, se você depois quiser ler, é um excelente lugar para você começar a ler a Bíblia, o Evangelho de João, conhecer mais a história de Jesus. Nós entramos aqui no capítulo 11, e o capítulo 11 começa dando para a gente essa cena. Eu não vou ler o capítulo todo, porque essa história é longa, então eu vou pular algumas partes, depois você lê, eu vou tentar contextualizar da melhor maneira para você, mas eu vou ler alguns versículos para você entender o que está acontecendo. E o começo dessa história diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele estava doente. Primeira informação importante é que esse homem estava doente. Ele era de Betânia, cidade de Maria e sua irmã Marta. Então nós temos o cenário, nós temos os 3 irmãos, eu já antecipei para você que eles eram muito próximos de Jesus, uma família muito íntima de Jesus, e Lázaro estava doente. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. As irmãs mandaram um recado para Jesus: Senhor, agora preste atenção nisso, Senhor, aquele a quem o Senhor ama está muito doente. O recado que Marta e Maria mandam para Jesus, Jesus não estava em Betânia, Jesus estava distante, uma cidade próxima, e o recado que elas mandam para Jesus é: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está doente. Já parou para pensar que impressionante é essa mensagem, essa curta mensagem de Marta e Maria? Porque veja, primeiro que elas não dizem o nome, elas não dizem nem o nome da pessoa. Segundo, que quando você precisa do favor de alguém, como é que você geralmente costuma se aproximar dessa pessoa? Quando você precisa de um favor de uma pessoa, ou quando você precisa que alguém faça alguma coisa por outra pessoa, por exemplo, tem um amigo seu que está precisando muito de um apoio financeiro, porque está desempregado, ou uma família carente que você quer apoiar. Como é que você faz para convencer um amigo seu, que nem conhece talvez a pessoa, ou então que nem sabe da situação toda dela? Você apresenta as credenciais daquela pessoa, não é verdade? Você diz assim: não, ele é uma pessoa boa, não, ele é uma pessoa honesta, ele está precisando de emprego, você não tem como ajudar, ele é trabalhador, ele é esforçado. Você apresenta as credenciais da pessoa, você tenta trazer o currículo da pessoa, as virtudes da pessoa, para então aquela outra pessoa que você quer que ajude, o seu amigo, a sua amiga, se convença: não, realmente ele merece que eu faça alguma coisa por ele, é uma pessoa boa, uma pessoa legal, uma pessoa honesta, trabalhadora. Agora é interessante porque a lógica diz que se essas irmãs vão até Jesus, ou enviam um recado para Jesus, para que Jesus fizesse um favor por elas, e Jesus fosse até a casa delas e curasse o irmão delas, qual seria a mensagem natural? Pelo menos para mim.
Senhor, aquele que te ama está doente. Não é verdade? Senhor, Lázaro, aquele que é seu amigo, sabe Lázaro? Sabe Lázaro, nosso irmão? Aquele que mora aqui com a gente e que tantas vezes te hospedou e fez comida para você e serviu você e andou com você e é seu amigo íntimo, aquele que te ama tanto, aquele que te serve, aquele que é tão comprometido, aquele que crê no Senhor mesmo com tantas pessoas, tantos judeus não crendo que o Senhor é o Messias. Sabe Lázaro, aquele que é fiel seguidor do Senhor e seu amigo íntimo? Então esse Lázaro está doente. Por quê? Porque é assim que você convence alguém de fazer algo por alguém. Mas é interessante aqui porque essas irmãs não usam o amor de Lázaro por Jesus para convencer Jesus de fazer algo por Lázaro. Mas elas usam o amor de Jesus por Lázaro. E diz, Senhor, aquele a quem o Senhor ama está doente. Eu gosto da ousadia delas. Eu gosto da ousadia delas. Não precisa falar o nome dele. Você sabe quem é que você ama. Você sabe quem é esse seu amigo, querido, precioso. E ele precisa de você. Não seria incrível se nós vivêssemos com esse tipo de convicção a respeito do quanto Deus nos ama, do quanto Jesus nos ama, do quanto Ele se importa com a gente? Elas tinham essa consciência, elas tinham essa convicção. Então elas dizem, Senhor, aquele a quem o Senhor ama está muito doente. O texto segue e diz assim, quando Jesus recebeu a mensagem, comentou, essa doença não é fatal. Será uma boa ocasião para demonstrar a glória de Deus, na glorificação do Filho de Deus. Legal como Jesus sempre tem uma perspectiva incrível para olhar para as situações, mesmo aquelas mais difíceis, porque está todo mundo preocupado, olha, ele está muito doente, é aquele que você ama, você vai fazer alguma coisa a respeito disso? Como é que a gente pode resolver? E Jesus está assim, está tranquilo, a doença não é fatal, na verdade é uma excelente ocasião essa doença. Já imaginou se você ouvisse de Deus isso? Senhor, eu estou muito doente, por favor, faz alguma coisa por mim. Aí ele fala, que excelente ocasião essa doença. Nossa, que momento agradável. Que boa notícia saber que você está mal. Né? Às vezes eu acho que a gente pensa que Deus tem esse tipo de prazer no nosso sofrimento. Porque a gente culpa Ele de tanta coisa, a gente culpa Ele do nosso sofrimento, como se Ele olhasse e falasse sinceramente assim, é uma boa ocasião. Não como Jesus está dizendo. Mas, tipo assim, eu gosto que você sofra mesmo, porque você é uma pessoa muito ruim, você faz tantas coisas erradas, eu me alegro com o seu sofrimento. É como se Deus fizesse isso. Na verdade, o que Jesus está dizendo é, essa é uma excelente ocasião, mas sabe para quê? Para a glória de Deus se manifestar. Porque no sofrimento, na dor, nos momentos difíceis, é aí que eu entro, é aí que eu posso interferir, e intervir, e transformar realidades. E fazer com que aqueles que não me viam e não me conheciam como Deus, passem a me ver e me conhecer como Deus. Vendo o que eu posso fazer no meio dessa situação. Então ele diz, é uma boa ocasião para demonstrar a glória de Deus, a glorificação do Filho de Deus. Está falando dele mesmo, está falando, o Pai vai me glorificar nesse momento, nessa ocasião. Então, podemos seguir com a história. Jesus amava os três, veja que o texto reforça isso, por isso que eu posso afirmar com certeza, Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria e Lázaro. Mas veja só, estranhamente, quando soube que Lázaro estava doente, permaneceu onde estava mais 2 dias. É difícil entender Jesus às vezes, é muito difícil, porque ele estava a uma distância equivalente a 2 dias de viagem de Betânia, de onde Lázaro estava. Ele levaria 2 dias para chegar onde Lázaro estava. E ele sabia que Lázaro estava muito doente, mas o próprio texto diz, achamos muito esquisito, mas ele ficou. Ele não fez nada. Ele permaneceu mais 2 dias onde estava. Vamos seguir na nossa história. Depois, eu pulei uma parte, porque entra numa discussão, porque Jesus, depois de 2 dias, ele diz, vamos então lá para a Judéia, para a região onde fica Betânia, e ele tem uma discussão com os discípulos, porque os discípulos sabiam que Jesus lá já era perseguido, já queriam matá-lo, os religiosos, os chefes dos judeus queriam matá-lo, então ele tem uma discussão, ele diz, não, a gente tem que ir para lá, nosso amigo Lázaro está lá, e ele diz assim, olha, nosso amigo Lázaro está dormindo, e eu vou acordá-lo. E aí rola uma coisa muito engraçada, porque ele tem um diálogo esquisito com os discípulos. Os discípulos disseram, Senhor, se está dormindo, vai ter um bom descanso e levantar disposto. Que maravilha. Qual é a necessidade da gente ir lá acordar o cara que está dormindo? Não estou entendendo essa lógica. E
eu me pareço muito com esses caras, velho. É muito engraçado, porque você vai lendo a Bíblia e fala, é isso mesmo que eu faço. Eu não entendo nada que ele fala para mim. Ele tem planos incríveis, ele quer ressuscitar morto, mas eu estou achando que ele quer acordar um dorminhoco. Tipo, eu estou com a minha visão tão pequena, tão limitada, tão restrita, sabe? Tão focada no meu problema, nas minhas questões. Tipo, não, se a gente for para a Judéia, tem gente que quer matar você, pode ser que sobe para nós, a gente não quer morrer agora, na verdade a gente não quer morrer nunca, então vamos ficar aqui mesmo onde a gente está, porque o cara está só dormindo, vamos ficar aqui de boa, e Jesus está falando de uma coisa tão profunda, e aí ele tem que jogar a real para eles, ele diz assim, chega de gato subindo no telhado, ele diz assim, Jesus falava da morte, enquanto os discípulos pensavam numa simples soneca, então ele diz para eles, Lázaro morreu. Tipo, se você não tinha entendido ainda, gente, o nome disso é eufemismo, mas Lázaro morreu. E eu estou feliz por causa de vocês. Ó, de novo, a gente achando esquisito o jeito de Jesus falar sobre situações sérias. Eu estou feliz por causa de vocês, porque eu não estava lá. Imagina se a história terminasse assim. Eu estou feliz por causa de vocês, porque eu não estava lá. Muito estranho, Jesus, muito estranho. Mas o texto continua, ele diz assim, vocês logo terão novos motivos para crer. Agora vamos aí. Eu estou feliz, e ele já tinha dito, essa é uma boa ocasião para Deus ser glorificado e para eu ser glorificado. E depois que agora os discípulos entenderam, não, ele morreu, Lázaro morreu, então Jesus diz, nós vamos até ele, e eu estou feliz porque eu não estava lá, sabe por quê? Porque vocês estão prestes a ganhar novos motivos para crer. Quem precisa de novos motivos para crer? Eu preciso. Eu preciso. Mesmo Deus já tendo feito tantas coisas na minha vida, já tendo transformado a minha vida, agido no passado de tantas maneiras na minha vida, todo dia parece que eu ainda preciso de um novo motivo para crer. E sabe de uma coisa? É por isso que às vezes a gente sofre. É por isso que às vezes a gente se depara com pouco mais do que uma simples soneca, um problema um pouquinho maior do que excesso de sono. É porque eu e você, às vezes, precisamos de novos motivos para crer, e a melhor maneira de termos novos motivos para crer é nos deparando com situações das quais nós não sabemos sair, a não ser que Deus faça alguma coisa. Mas a boa notícia é que ele diz agora, vamos a ele. Vamos a ele, e eles vão. E olha só, quando Jesus finalmente chegou, Lázaro estava morto. Havia quantos dias? 4 dias, morto. Ele demorou 2 dias. Provavelmente naquele dia, quando a notícia chegou, Lázaro morreu, porque se ele demorou 2 dias e a viagem era de 2 dias, então 4 dias depois, quando ele chegou, essa é a conta. Lázaro já estava morto. Havia 4 dias. Onde é que está Deus nisso? Onde é que Deus estava? Onde é que Jesus estava? Por que é que Ele não fez nada? Por que é que Ele não veio quando nós chamamos? Por que é que Ele ficou com aquele discurso? Está dormindo? Não, na verdade morreu, mas essa é uma excelente oportunidade. Não quero saber de excelente oportunidade de coisa nenhuma, eu quero meu irmão vivo. É o que as mulheres estão pensando. Excelente oportunidade para quê? Para você ser glorificado, mas você quer glória? Você quer glória e a gente está aqui com o irmão morto. De que interessa você ser glorificado se o nosso irmão está morto? É mais ou menos isso que se passa no coração delas, porque você vai ver a interação que elas têm com Jesus. Marta é a primeira a chegar, e lembre que eu estou pulando alguns versículos, depois leia a história inteira lá, mas ela chega, ela corre, antes mesmo de Jesus chegar na cidade, entrar na cidade, ela vai correndo quando ela sabe que ele está se aproximando, e ela diz, se o Senhor estivesse aqui, como seria se o Senhor estivesse aqui? E a resposta que ela tem para isso demonstra que ela era uma mulher de fé. Ela acreditava em Jesus, porque ela disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela ainda acrescenta, mesmo agora eu sei que Deus vai fazer tudo o que você pedir. Deus vai fazer tudo o que você pedir. Mas se o Senhor estivesse aqui, quando nós te chamamos, quando nós precisamos de você, o meu irmão não teria morrido. Esse é o primeiro C. É o C que eu e você falamos para Deus. Se o Senhor estivesse comigo, se o Senhor amasse realmente a minha mãe, ela não estaria com essa doença. Se o Senhor se importasse com a minha família, os meus pais não estariam se divorciando. Se o Senhor se importasse com o meu casamento, as coisas não estariam como estão. Se o Senhor me amasse, eu já estaria casado a essa altura. Se o Senhor me amasse, eu teria passado naquele concurso que eu não passei, mesmo tendo estudado mais do que as pessoas que passaram. Se o Senhor realmente estivesse comigo, a minha vida não estaria do jeito que ela está.
Não é o C que nós falamos quase todo dia? Como seria se o Senhor realmente estivesse comigo? Tudo seria diferente, tudo poderia ter sido diferente, mas o Senhor não estava. Depois, Jesus consolou ela, dizendo: seu irmão vai ressuscitar. Mas Marta não entendeu isso ainda, não no sentido que Jesus falava, porque eu disse, ela era uma mulher de fé, e ela sabia da promessa da ressurreição, que todos nós teremos no último dia. Então ela diz: eu sei que meu irmão um dia vai ressuscitar. Quando o fim chegar, quando tudo acabar, um dia ele voltará a viver. Mas Jesus está dizendo: se você olhar para mim, você vai saber, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele não estava falando só do fim dos tempos, ele estava falando do aqui e agora. Porque ele estava lá, diante dela. O próprio Deus, a própria ressurreição e vida. Depois de dizer isso, ele se encontra com a outra irmã, Maria. E parece até que elas ensaiaram o que elas iam dizer para Jesus, porque ela corre até Jesus, ela cai aos pés de Jesus e ela diz o quê? Se o Senhor estivesse aqui. Veja como elas conheciam Jesus, veja como essa família era especial. E amava Jesus, e Jesus os amava. E eles sabiam. Mas eles estão naquele momento de crise, elas, as duas irmãs, estão naquele momento de crise sem entender. Não faz sentido, Deus, não faz sentido, Jesus, se o Senhor nos ama tanto, e se nós sabemos quem Tu és, nós sabemos o poder que o Senhor tem, por que é que o Senhor não estava aqui? O Senhor podia ter vindo, o Senhor podia ter dado uma ordem mesmo à distância, para que o meu irmão fosse curado, porque o Senhor já fez isso antes. Elas sabiam, elas tinham visto milagres. Elas sabiam que Jesus não precisava estar fisicamente do lado de alguém para curar, ele poderia simplesmente querer curar e determinar a cura, mas elas estão lutando com a crise delas, de olhar para Deus e dizer: Senhor, como teria sido bom se o Senhor tivesse se importado no momento que a gente precisou, mas o Senhor não estava, aqui. As duas estão vivendo essa crise. O texto segue, diz assim: quando Jesus a viu chorando, e os judeus chorando com ela, sentiu grande indignação, e perguntou: onde vocês o puseram? E se você lê outras versões, estou lendo aqui a mensagem, mas se você lê outras versões e compara, você vê que essa indignação de Jesus não é com Maria, não é com Marta. Ele não está indignado porque elas estão chorando. A reação natural de quem perdeu alguém é chorar mesmo, e Deus sabe disso. Tanto ele não está indignado com elas, que você vai ver na sequência que ele se compadece delas, ele sente a dor delas, a ponto dele mesmo chorar, mas a indignação dele é por conta do nosso sofrimento. É porque isso nunca fez parte dos planos dele para nós, é porque ele não tem prazer algum em ver a dor e o sofrimento de ninguém. O sofrimento no mundo, a injustiça no mundo, e a sua dor e o seu sofrimento não são culpa de Deus, culpa do pecado, é culpa nossa, porque nós estragamos o plano original de Deus quando pecamos, quando voltamos nossas costas para Ele, quando fazemos do nosso jeito e não do jeito dele, mas Ele graciosamente está sempre convidando, chamando de volta e dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a vida eterna, eu sou a esperança, eu sou o seu perdão, eu sou o seu consolo, eu sou a sua ressurreição. E ele se indigna com o seu sofrimento, ele sofre junto com você, e o texto diz que quando responderam para ele: Senhor, vem e vê, naquele momento Jesus fez o quê? Chorou. O menor versículo da Bíblia talvez seja um dos mais profundos, porque o verso 35 de João capítulo 11 se resume a dizer isso: então Jesus chorou. E eu não entendo como alguém pode olhar para esse texto e para essa afirmação e para esse verso de tão poucas palavras e dizer: ele não se importa comigo. Ele se importa, e ele vê, e ele chora junto com você. Não diga que ele não se importa, porque ele se importa, por mais que seja isso que você sente. Mas eu entendo você, eu entendo a sua dor, porque muitas vezes é a minha também. E eu me frustro com ele, e eu pergunto: como seria se o Senhor tivesse feito aquilo que eu te pedi? Como seria se o Senhor tivesse agido quando eu precisava de ti? Mas ele não para ali chorando, ele chora, mas ele segue o seu caminho, e os judeus começam a comentar, as pessoas que estão ao redor dele começam a comentar, e um grupo, e sempre vai ter grupos, né? Sempre vai ter grupo diferente, falando coisas diferentes. O primeiro grupo diz assim: olha como Jesus amava Lázaro, impressionante, ele está chorando porque ele morreu, e ele ama essa família, porque ele está
Ele está chorando com eles, mas sempre há o outro grupo, o grupo que faz você ter mais Cs na sua cabeça, além dos seus próprios. Porque você já está com o seu C. Se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Vem o outro grupo e diz assim: bem, se ele o amasse tanto assim, por que é que o deixou morrer? Ele não abriu os olhos dos cegos? Ele não fez milagres? Ele não curou tantas pessoas? Ele já não agiu na vida de tantas pessoas? Ele não deu aprovação no concurso para um? Ele não deu emprego para o outro? Ele não deu a namorada para o outro? Deu a casa para o outro? O carro para o outro? A viagem para o outro? Por que é que ele não fez por esse, se ele ama tanto? Por que é que ele não faz por mim, se ele me ama tanto? Sempre vai ter gente para adicionar um como seria ser no seu coração, além do seu. Além de lidar com a sua própria crise, com os seus próprios questionamentos, com as suas perguntas, você ainda tem que lidar com as perguntas dos outros. Então tome cuidado com quem te cerca. Tome cuidado com os seus relacionamentos, as suas amizades, porque talvez você esteja cercado de pessoas também. Se ele te amasse, se ele realmente se importasse com você, será que vale a pena continuar esse negócio de igreja? Será que vale a pena continuar com esse negócio de Jesus? Porque não está dando muito certo para você, evidentemente. Mas cerque-se de pessoas que dizem: olhe como ele te ama. Olhe como ele te ama. Ele chora com você, ele vê a sua dor, ele vai agir. Não desista, continue, creia, não pare. Cerque-se de pessoas assim. Então, Jesus faz algo incrível. No meio daquela confusão, gente chorando para todo lado, gente fazendo fofoca de um lado, gente morta do outro, e ele no meio disso tudo, e ele está agora olhando para o céu e orando. E a oração de Jesus começa com gratidão. Imagina ser grato num momento desse. Imagina ser grato no momento em que um dos seus melhores amigos está morto, outros dos seus melhores amigos estão frustrados e decepcionados com você porque você não fez nada para tentar salvar o irmão delas. Outras pessoas estão te acusando de não se importar porque você não fez nada. E você começa a sua oração dizendo: Pai, muito obrigado. Sabe por quê? Porque o Senhor sempre me ouviu, até aqui o Senhor tem me ouvido. E ele diz mais, ele diz: eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas por causa dessa galera que está aqui, eu oro desse jeito, para que eles possam crer que tu me enviaste. Que eles possam crer como eu creio. Que eles possam ter o tipo de fé que eu tenho no Senhor. A fé que não se abala mesmo diante da morte e das mais terríveis frustrações. E então vem o clímax da nossa história, ele brada: Lázaro, venha para cá, e imediatamente Lázaro saiu, aquela cena do morto muito louco, ainda enrolado nos panos, da cabeça aos pés, um lenço sobre o rosto, e ninguém entende nada, e está todo mundo olhando para Lázaro, olhando para Jesus, olhando para Lázaro, olhando para Jesus. E eu não pus aqui o último versículo, mas Jesus diz assim, o primeiro comentário de Jesus depois de ressuscitar o morto: tira essas faixas dele, deixa ele embora. Tipo, parece que ele acabou de almoçar, né? Ele está falando: traz o café. Tipo, coisa tão simples, né? Ressuscitei o cara aqui, e agora, Jesus? Agora você tira essas bandas de pano dele e deixa o cara andar, deve estar com fome, dá uma comida. Tipo, mais uma terça-feira na vida de Jesus. Sabe, essa história me faz pensar tanto, me faz pensar, primeiro, que o tema da minha vida não é o meu amor por Deus, não é o quanto eu sou capaz de amar Deus, quanto o meu amor por Ele é perfeito, é lindo, é constante, inabalável, e por isso, por eu amá-lo tanto, Ele me dá as coisas que eu preciso. O tema da minha vida é o amor de Deus por mim. É o próximo. O tema da minha vida é o amor de Deus por mim. E o tema da sua vida não é o seu amor por Deus, mas é o amor dele por você. Jesus foi até Lázaro para ressuscitá-lo, não porque Lázaro amava muito Jesus, mas porque Jesus amava Lázaro. E outra coisa que eu quero deixar para você pensar nessa semana é que você mude a pergunta. É que você mude a pergunta, sabe? A gente quando a gente está vivendo momentos difíceis, e a gente questiona o nosso relacionamento com Deus, a nossa
intimidade com Deus, e se vale a pena continuar, e se vale a pena se aprofundar, e se vale a pena mergulhar de cabeça nisso, se vale a pena se engajar e servir, e gastar a sua vida por essa causa de conhecê-lo mais, e cada vez torná-lo conhecido para mais pessoas. Quando a gente está em crise quanto a isso, se vale a pena, se vai dar certo, se funciona mesmo. A nossa pergunta é, como seria se Deus estivesse comigo? Como seria se Deus estivesse comigo? Mas não é essa a pergunta certa. A pergunta não é como seria se Deus estivesse comigo, mas a pergunta é como seria se eu acreditasse que Ele está. Percebe que muda tudo? Ao invés de eu ficar me perguntando como teria sido a minha vida, como teria sido o meu destino, se naquele momento em que eu precisava de Deus, Ele estivesse lá comigo. Não pergunte isso, não questione isso mais. Mas comece a perguntar como seria a minha vida, se eu realmente acreditasse que Ele está aqui. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João diz, e aí o texto que a gente pulou aqui, pode voltar, 1 João capítulo 4, ele traz uma luz tão grande a respeito desse assunto, porque ele diz assim, é nisso que consiste o amor. Nós vemos um tempo em que as pessoas estão sempre tentando definir o que é amor. E aí você ouve todos aqueles clichês, amar não é um sentimento, amar é uma atitude, beleza, isso é verdade, mas você ouve tantas coisas, tantas ideias, seja livre, ame, o importante é amar, a verdadeira religião é o amor, de novo, isso é verdade também, mas é tão mal interpretado nos nossos dias, como se o amor fosse uma coisa que qualquer um pudesse definir do jeito que quiser, e experimentar do jeito que quiser, afinal de contas o importante é você ser feliz, é você amar pessoas, é você ser amado por pessoas, e viver a sua vida do jeito que você quiser, mas veja bem, a Bíblia não nos dá a opção de nós definirmos o que é o amor, porque ela já definiu o que é o amor, e é nisto que consiste o amor, diz o apóstolo João, o mesmo João que registrou o que nós acabamos de ler lá no seu evangelho, no capítulo 11, quando Jesus ressuscitou um morto. E João diz assim, o amor não consiste em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. E nos amou tanto que enviou seu Filho para morrer no nosso lugar, como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Esse é o amor de Deus. Esse é o único amor que existe, porque Deus é amor, diz o próprio João. Ele é a definição do amor, Ele é o conceito do amor. Não há amor fora de Deus, não há amor sem Jesus, porque o amor consiste em que Deus tenha nos amado e amado a ponto de dar o seu Filho por mim e por você. Então, antes de você perguntar como seria se Deus estivesse comigo no momento em que eu precisava dele, comece a se perguntar, como seria se eu acreditasse que Ele realmente está aqui? Sabe por quê? Porque Ele está. Ele ama você, Ele vê a sua dor, Ele se importa. Então, antes de pensar em desistir, largar tudo, pergunte como seria se eu desse uma segunda chance para esse Deus. Porque Ele deu uma segunda chance para mim, e isso custou a vida do filho dele. E eu quero crer que Ele continua o mesmo, Ele continua me amando, Ele continua do meu lado, Ele continua me vendo, e Ele continua me chamando de volta à vida, ainda que eu me sinta morto. Como seria se eu realmente acreditasse nisso, e vivesse isso, e vivesse por Ele e para Ele, em resposta ao amor dEle por mim, não porque o meu amor por Ele é maravilhoso, e perfeito, e constante, não é, mas é porque o dele por mim é.